Férias. Um tema tão comum, tá tanto no nosso cotidiano, mas será que nós sabemos realmente os nossos direitos, deveres desse período tão importante, né, para o empregado? Meu nome é Marcelo Sibim Del Caro, eu sou advogado e eu estou trazendo para vocês aqui hoje essa atualização sobre as férias. Como eu disse agora na introdução, é algo trivial, comum da relação seletista, mas que muitas pessoas de fato não sabem ali todas as implicações que de fato são trazidas para a relação de trabalho e emprego, beleza? Nós vamos falar um pouquinho, obviamente, o que são as férias. É aquele período de 30 dias que o empregado tem após um período aquisitivo de 12 meses. A gente tem que dividir essas férias em período aquisitivo e período concessivo. O período aquisitivo, após 12 meses de trabalho, respeitando as regras, o empregado ele tem direito a gozar de um mês, 30 dias de férias, no período concessivo. O período aquisitivo, que é de 12 meses, ele é replicado esse prazo no período concessivo, também de 12 meses, cuja data base é o término efetivo do período aquisitivo. Ou seja, trazendo aqui uma questão bem prática. Se eu entrei na empresa em abril de 2025, o meu período aquisitivo vai completar em abril de 2026. E eu tenho, de fato, que gozar as férias de abril de 2026 limitado a abril de 2027, ou seja, mais 12 meses, sob pena do empregador, caso não conceda de fato essas férias, pagar em dobro o valor delas, tá? Então é algo bem delicado e essa tensão tem que ser muito bem, como posso dizer, muito bem analisada por parte do RH, do setor de recursos humanos e departamento pessoal da empresa, porque eles que vão gerir ali as datas, as comunicações e documentações necessárias para isso, beleza? Então, nesse período ele tem que ser respeitado, mas é o que eu falo, às vezes a gente acredita que as férias apenas um benefício do empregado. Não, não. Para que ela seja de fato, que exista realmente algo total, vamos dizer assim, né? Para que exista ali os 30 dias que possam ser efetivamente gozados de férias, o empregado também tem os seus deveres. Ele não pode faltar, obviamente de maneira injustificada. As faltas injustificadas, elas vão somatizando e ao final, dependendo do número de faltas injustificadas, o empregado pode ter o seu período de férias reduzido, sabia disso? Então muita gente acaba passando dessas questões e achando que é só o oba-oba das férias, mas não é bem assim que funciona. E qual que é um outro ponto que eu quero chamar a atenção, para muita gente que não sabe? No período de férias, existe o chamado terço constitucional, que é o pagamento de 1/3 do valor do salário do empregado, que é dado como uma bonificação, para que ele goze melhor o período de férias e esteja ali um pouco mais confortável, né, para poder usufruir esses dias de descanso com a família e tudo mais, beleza? Esse 1/3 de férias ele tem que ser pago juntamente com o adiantamento do salário até 2 dias antes do início do período de gozo das férias, tá? Outras questões que eu acho importante falar, antes de eu falar do principal ponto, que é referente à possibilidade de vender as férias. Então, o abono de férias legal que é previsto, ele é de até 10 dias apenas, tá? Ou seja, o empregado ele pode vender para o empregador 10 dias de férias, ele vai receber esse valor no seu holerite e os outros 20 dias ele é obrigado por lei a, de fato, gozar. Outro ponto também que é importante destacar é a questão do período dessas férias, ou seja, eu posso dividir as minhas férias? Pode sem problema nenhum, desde que um dos períodos, você pode dividir em até 3, e um dos períodos não seja inferior a 14 dias, beleza? E os outros também não podem ser inferiores a 5 dias, fechou? Então isso é bem claro para o pessoal entender as questões referente às férias e às suas obrigações e deveres. Mas um ponto que eu chamo a atenção foi de algo que aconteceu na prática, na vivência minha do escritório. Eu vou tentar trazer para vocês justamente o que acontece de fato ali dentro do escritório de advocacia. E essa situação foi muito peculiar. Por quê? Um funcionário, as férias dele foram estabelecidas menos de 2 dias antes de um feriado. E passou
isso passou pela empresa, determinou as férias desse funcionário, ele saiu de férias e ficou esse questionamento. Mas espera aí, eu posso iniciar as férias normalmente antes de um feriado? Não. Esse é que é o ponto. Feriados e descanso semanal remunerado, eles são norteadores, para ficar mais claro, eles são datas norteadoras da limitação da concessão dessas férias referente a dias anteriores. Ou seja, a lei veda, a CLT veda a concessão de férias até 2 dias antes de descanso semanal remunerado e feriados. Se um feriado cai numa sexta-feira, o funcionário pode sair de férias na quinta-feira? Não pode. O feriado é na sexta-feira. O funcionário pode sair de férias na quarta-feira? Não pode. Tem que ser respeitado os 2 dias efetivos referente à limitação do início do feriado, ou mesmo sábado ou domingo. Isso é muito comum em Natal. O Natal, que é considerado um feriado, dia 25 de fato é considerado um feriado. Então o funcionário ele pode iniciar as férias dia 23 de dezembro? Não pode. Só no dia 22 de dezembro, porque ele tem que respeitar os 2 dias. E isso aconteceu numa situação em que passou. A empresa passou e foi. E o funcionário saiu e teve o gozo de férias, sem que de fato houvesse esse cumprimento do regramento. Na minha advocacia cotidiana, como eu atuo também muito nesse segmento empresarial, eu noto que falta esse detalhe ali de uma advocacia mais preventiva, de pessoas que estejam mais estruturadas a saber de fato o que é o direito, o que é dever e o que são as obrigações do empregador no momento de conceder essas férias. É uma situação tão simples, como eu disse, férias. É algo tão simples e a gente gosta muito, né, dessa instituição, que são as férias, porém que de fato isso pode gerar uma prejudicial enorme para o empregador. Quando a gente fala de um funcionário acontecer isso, tudo bem. E empresas que têm 500 funcionários, 800 funcionários, 1.500 funcionários? Vocês imaginam a proporção que isso vai tomando? Então eu acredito que essa situação que ocorreu, como eu disse para vocês, fica um alerta para que todo o pessoal interno de empresa, departamento pessoal e recursos humanos fiquem atentos de fato ao que fazer e tomar os cuidados no momento da concessão das férias, para que isso não gere qualquer tipo de prejudicial ou multa para a empresa. Porque, obviamente, quando isso é levado para a esfera judicial, a multa vem, é pesada e, obviamente, impacta na saúde da empresa, o que ninguém quer. E também, não podemos deixar de esquecer que isso também, de fato, impacta na vida do empregado. Por que há essa limitação dos 2 dias? Para que, de fato, não haja ali vamos dizer assim, um benefício escondido. As férias, elas têm que ser gozadas amplamente para o funcionário ter o seu período de descanso, período com a família, de fato, que não seja impactado para redução desses dias que vão ocorrer ali, caso, né, a concessão das férias seja feita 1 dia ou até 2 antes de feriados e descanso semanal remunerado. Beleza, pessoal? Atenção a tudo, pode parecer comum, mas não é, e isso pode de fato impactar na empresa que você é advogado assessora ou na relação de trabalho que tem ali o empregado com o empregador. Fechou? Forte abraço a todos, até mais!